um missionário estava indo para uma cidade pregar o evangelho, evangelizar, e ele estava num ônibus. E ali do lado do missionário sentou um fabricante de sabão. O homem era empresário, ele tinha uma fábrica de sabão em pó, sabão de lavar roupa. Ele se apresentou como um fabricante de sabão e o missionário se apresentou como um missionário. E como um bom missionário, aquele missionário começou a falar de Jesus para esse fabricante de sabão. E o ônibus ia seguindo, o ônibus ia passando na frente dos bares. E os bares estavam todos lotados de gente fumando, bebendo. Aí o fabricante de sabão falou para o missionário: parece que o evangelho que o senhor prega, a palavra que o senhor prega, não tem surgido muito efeito, não. Olha quanta gente viciada, quanta gente bebendo, pecando, fumando. Aí o missionário não deu a resposta na hora. Porque olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. As vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como convém a responder a cada um. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra na resposta da boca, e a palavra a seu tempo tão boa é. Olha o que a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. E o ônibus continuou andando, seguindo em frente. E de repente começou a chover muito forte. E o ônibus passou em frente a um lugar que estava cheio de lama. E ali tinha muitas crianças, uma atacando lama na outra, tomando banho de chuva, com a roupa toda suja de lama. Aí o missionário falou para o fabricante de sabão: parece que o sabão que o senhor fabrica não é muito bom, não tem surgido muito efeito, não. Olha quantas crianças com a roupa toda suja de lama. Aí o fabricante de sabão falou: não, o sabão que eu faço, que eu fabrico na minha fábrica é muito bom, mas tem que ser aplicado. Aí o missionário falou o seguinte: não, a palavra de Deus ela tem muito efeito, ela é muito boa, mas tem que ser aplicada. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, no versículo 31. Olha o que Jesus disse. Dizia, pois, Jesus aos judeus que cria nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz assim, e se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai e logo se esqueceu como era. O missionário falou para aquele homem: a palavra de Deus surge muito efeito, mas tem que ser praticada. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, no versículo 3. Olha o que Jesus falou: vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem o poder de te limpar, mas ela tem que ser praticada. Jesus ele disse aqui no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24, olha o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, semelhá-lo-ei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu o rio, sopraram o vento, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, semelhá-lo-ei um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram o rio, sopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. O fabricante de sabão falou: eu acho que a palavra de Deus que o senhor prega não tem surgido muito efeito, não. Olha quanta gente bebendo, fumando, pecando, viciada. O pastor não respondeu na hora. Porque o homem se alegra na resposta da boca. A palavra a seu tempo tão boa é. Aí o ônibus continuou seguindo. E de repente começou a chover forte. Caiu uma chuva muito forte.
E o ônibus passou em frente a um lugar que estava cheio de lama e muitas crianças jogando lama uma na outra, com a roupa toda suja de lama. Aí o pastor falou o missionário falou para o fabricante de sabão: parece que o sabão que o senhor fabrica não tem surgido muito efeito. Olha quantas crianças com a roupa toda suja de lama. Aí o fabricante de sabão falou: não, o sabão que eu fabrico é muito bom, mas tem que ser aplicado. Tem que lavar a roupa. Aí o missionário explicou: a palavra de Deus é muito poderosa, mas tem que ser aplicada, praticada. Aleluia. É desse jeito. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, na parte final, diz que na Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A palavra de Deus surgiu um efeito muito grande na vida daqueles homens. Aqueles homens pareciam com Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus tem esse poder de transformar o homem, de libertar o homem, de limpar o homem, mas tem que ser praticada. Em nome de Jesus, receba essa palavra, compartilhe essa palavra, comente nos comentários, que Deus te abençoe. Amém.